Adversário do Mengão na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense acerta a contratação do volante chileno Arturo Vidal. Meia Matheus Pereira, do Al Hilal, é oferecido ao Flamengo. Clube rubro-negro apresenta primeira proposta ao Zenit por Claudinho, na casa de 80 milhões de reais. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e toda a sua família. Estou embarcando para Curitiba, onde vou aguardar o Flamengo, que chega hoje à noite, lá pelas 21 horas, isso mesmo, 9 da noite, da chegada aí do Flamengo lá em Curitiba. Já estaremos fazendo, né, as imagens para todas as redes, por isso que é muito importante você seguir Raflamelo 81. E o que acontece? Hoje o Flamengo encerra essa preparação. O técnico Jorge Sampaoli, com o elenco à disposição, à exceção do Bruno Henrique, que vai passar por um processo de fisioterapia até retornar aos gramados. O clube está preparando já esse retorno do Bruno Henrique para a partida contra o Olímpia do Paraguai, o primeiro jogo aqui no Maracanã. O Flamengo decide fora de casa e esse jogo vai acontecer no dia 3 de agosto. Melhoras, força aí para o nosso BH27. Daqui a pouco deve sair aí a lista dos relacionados, porque depende dessa última atividade. Se nenhum jogador sentir qualquer problema, o Flamengo deve divulgar aí. Se o Flamengo não divulgar, a gente traz aqui para o torcedor no nosso canal. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque é normal, é natural, a janela está aberta e muitos jogadores são oferecidos. Chegadas, saídas, empréstimo, e dessa vez um nome pouco conhecido aqui no Brasil foi oferecido ao Mengão. O meia Matheus Pereira, que pertence ao Al Hilal, é o atual clube do Jorge Jesus. O Jesus ele saiu do Fenerbahçe e foi para o Al Hilal. Recentemente, o clube árabe demonstrou interesse na contratação do atacante Pedro. Só que o Pedro não ficou seduzido com a oferta dos árabes. Porém, o meia está fora dos planos do Al Hilal. Matheus Pereira tem 27 anos e já despertou interesse de alguns clubes do Brasil. Inclusive, ele está no radar do Cruzeiro, do Ronaldo Fenômeno. O alto custo, no entanto, é o grande entrave do time lá de Minas. E aí o que acontece? O Matheus Pereira ele foi um grande investimento do Al Hilal, que na época pagou 20 milhões de euros pelo jogador. Na última temporada, ele teve emprestado ao Al Ahly dos Emirados Árabes. Disputou 18 jogos e anotou um gol. O Al Hilal ainda não definiu o modelo de negócio envolvendo o meia Matheus Pereira. O Flamengo ainda não respondeu esse oferecimento por meio de empresários. O Matheus ele vê com bons olhos aqui atuar no futebol brasileiro e não vê qualquer problema em vestir a camisa do Flamengo. Enquanto isso, o staff do atleta trabalha para encontrar aí uma solução juntamente com o modelo de negócio adotado pelo Al Hilal para definir o seu futuro. Eu, particularmente, não conheço o futebol do Matheus Pereira. O Botafogo também esteve aí interessado no atleta, mas não conseguiu a sua contratação. Mas se você conhece, deixa aqui nos comentários para me ajudar e também ajudar o torcedor rubro-negro. É bom jogador? Merece uma contratação por parte do Flamengo? Ou não? Tem outros jogadores interessantes aí no mercado da bola. A janela está apenas começando. Vários nomes são oferecidos ao Flamengo diariamente e o Flamengo faz lá um trabalho no scout para saber, né, e dar aí o tiro certo. Bom, vamos ainda falando sobre mercado da bola. O Atlético Paranaense anunciou, ou pelo menos acertou e vai anunciar,
ou hoje, ou até mesmo nas próximas horas, a contratação do volante chileno Arturo Vidal, de 36 anos. A curiosidade nessa situação envolvendo o ex-jogador do Flamengo é que o Marcos Braz, na coletiva de ontem, na apresentação do Alan, ele respondeu a pergunta sobre o futuro do Vidal e disse que naquele momento não tinha nenhuma proposta de nenhum clube pelo Vidal. E aí, de repente, após a coletiva, após a imprensa ser liberada, a informação do GE, a jornalista Nádia Mauad, que faz a cobertura do Atlético Paranaense, trouxe em primeira mão. O jornalista Vene Casagrande já tinha adiantado que o Vidal não teria vida fácil no Flamengo. Eu, inclusive, trouxe no meu primeiro vídeo de ontem que a namorada do jogador tinha chamado o técnico sampaoli de treinador ruim. Por isso, respondendo uma pergunta de um seguidor ou um fã do futebol do Vidal, por que ele não atuava no Flamengo? E aí, o que acontece? O Vidal ele é aguardado hoje, lá no clube, para assinar a rescisão amigável com o Mengão. O departamento jurídico do clube e também o staff, né, quem cuida da carreira do Vidal, já estão trabalhando aí na documentação. A saída é de forma amigável. O Flamengo só vai pagar o salário dos dias trabalhados. Só isso. Mais nada, porque tem muita gente fazendo confusão, né? De que o Flamengo vai pagar o salário inteiro até dezembro, de quanto que o jogador receberia se cumprisse o contrato. Nada disso. Quem vai pagar o salário do Vidal a partir de agora é o Atlético Paranaense. Essa contratação, esse acordo foi firmado até dezembro de 2023, ou seja, no ano que vem, o Vidal ele pode continuar no Atlético ou ele pode ir embora para o Colo-Colo ou para qualquer outro clube. Ele foi comunicado, o jogador, né? Ele esteve ontem no Ninho do Urubu, mas não realizou atividade, mas ele já foi comunicado que pode viajar a qualquer momento, entre hoje e amanhã, para Curitiba se apresentar ao Atlético. Para 2023, o volante chileno não pode atuar na Copa do Brasil, ou seja, ele não poderia enfrentar o Flamengo na quarta-feira nem se ele quisesse, porque ele já entrou em campo pelo Mengão nos 2 jogos contra o Fluminense, né, pela competição, e aí ele não pode mais jogar essa competição específica. Agora, o Campeonato Brasileiro ele tem 6 jogos. Tanto isso que ele não foi relacionado para a última partida contra o Palmeiras. Então ele não estourou o número de jogos, 7. Então ele pode jogar o Campeonato Brasileiro e pode também jogar a Libertadores da América. O Atlético Paranaense pode inscrever mais nomes, assim como o Flamengo, para essa próxima fase. O Vidal, com a camisa do Flamengo, fez 51 partidas, com 2 gols marcados, 2 títulos conquistados, Libertadores e Copa do Brasil do ano passado. O volante não entra em campo desde o dia 8 de junho, quando foi acionado na reta final do jogo contra o Racing pela Libertadores. Neste ano ele fez 25 jogos, 12 deles como titular. O Vidal ele teve lá os seus problemas com o Sampaoli. O Sampaoli ele está no direito de utilizar quem ele quiser. Se ele acha que o jogador não rende mais, isso aí é mérito total do treinador que recebe para isso. O clube entrega aos jogadores, o plantel, o chamado ativo, né? O jogador está lá recebendo, é um ativo do clube. Cabe ao Sampaoli escolher os melhores e dizer, olha, esse aqui eu não vou trabalhar, esse aqui já não está rendendo mais como antes, porque além do Vidal, outros jogadores não estão atuando com o Sampaoli. Rodrigo Caio, Pablo, entre outros, tá? Só citei aqui o exemplo de 2. Mas eu queria aqui agradecer o Vidal pelos serviços prestados. É claro que o torcedor ele tem direito de fazer qualquer comentário em relação a um determinado atleta, mas eu quero aqui elogiar a postura do Arturo Vidal, porque ele poderia simplesmente sentar em cima do contrato e ficar até dezembro recebendo salário. O Vidal não, ele fez diferente, ele saiu da zona de conforto e procurou um outro clube
para atuar. Alguns jogadores do Flamengo, inclusive, poderiam seguir o exemplo, né, do Arturo Vidal. Não vou citar nomes aqui porque fica chato, mas tem proposta chegando para atletas rubro-negros. Então, na minha opinião, boa postura aí do chileno e boa sorte, Vidal, no Atlético Paranaense. O Mengão vem rejuvenescendo o elenco, hein? Saiu Hugo Souza emprestado ao Chaves de Portugal. Chegou o argentino Agustín Rossi. Saiu Marinho, em definitivo, para o Fortaleza. Chegou o Luiz Araújo, em definitivo. Saiu Vidal para o Atlético Paranaense. Em definitivo, chegou o volante Alan. O que você, torcedor, está achando da janela de transferências que o Flamengo está fazendo? Pelo menos até agora, porque novos reforços vão chegar. E novas saídas vão acontecer. Isso mesmo. A informação do Vene, lá do SBT, é que o Flamengo pode ter ainda outras saídas. Rodrigo Caio e Pablo, zagueiros. Sem espaço com o Sampaoli, o Rodrigo recebeu uma oferta do Cruzeiro para se transferir nessa janela, mas recusou, né? O vínculo vai até dezembro. O Pablo tem recebido algumas sondagens, mas nesse momento ele não deseja deixar o Flamengo, quer ficar ao menos até o fim da temporada. O contrato do Pablo é até dezembro de 2025, tá? Então a situação do Pablo é um pouco mais complicada do Rodrigo e dos jogadores que têm aí o contrato encerrando em dezembro. Bom, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, o Flamengo fez a primeira proposta ao Zenit pelo meia atacante Claudinho. Segundo o Globoesporte.com, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, 80 milhões de reais e mais bônus relativos a conquistas de título e números de partidas disputadas. O Zenit quer mais, já que gastaram aí exatamente 15 milhões de euros para tirá-lo do Red Bull Bragantino em agosto de 2021. No câmbio da época, porém, tal cifra correspondia a 92 milhões de reais. O Flamengo entende que precisará de um pouquinho mais de esforço, o chamado gelo no sangue, para tentar convencer a galera do Zenit e fechar com o meia Claudinho, pelo menos até o dia 2 de agosto. Esse é o prazo do Flamengo e de qualquer clube que queira se reforçar, porque é a data que encerra a última janela de transferências do ano, né? Aí a outra janela só lá no final do ano, quando acabar quando as competições encerrarem, né? E também para o próximo ano. Então, a chave, o momento é agora, e o Flamengo não desistiu, muito pelo contrário, já fez essa primeira proposta ao Zenit para saber aí como é que eles vão receber essa proposta, se eles vão pedir muito, se vai ser um absurdo, mas pelo menos nesse momento o Flamengo já tem a ideia que 80 milhões não é suficiente para seduzir o Zenit nessa situação do Claudinho. Você acha muito dinheiro? Acha que se o Flamengo aumentar um pouquinho, eles cedem? E vale a pena o Claudinho? Deixa aí nos comentários. É mais uma enquete aqui no nosso canal, o canal Rafa Melo. Eu volto a qualquer momento, já em Curitiba, com as últimas do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!